Sejam bem-vindos, muita paz, muita luz. Vamos fazer o nosso estudo do livrinho Força Espiritual. Hoje o tema é Sadio Descanso. Então vamos lá. Procure o necessário repouso em meio às suas batalhas. Faça pausas de refazimento, a fim de que suas forças se renovem periodicamente. A tensão constante e excessiva produz esgotamento. A vida é feita de som e de silêncio. O equilíbrio entre o trabalho e descanso é a chave de uma longa existência. Então, para tudo, a gente precisa buscar o caminho do meio, né? As extremidades, as polarizações, os excessos é o que nos adoece. Não é assim que funciona? Então, a gente tem sempre que procurar o caminho do meio, o equilíbrio, né? Se a gente só pensa em trabalhar, em produzir, em estar sempre em atividade, ele diz aqui que a gente entra em esgotamento. E aí que vem o estresse, né? Porque quanto mais a gente está envolvido nas nossas atividades, a nossa mente também está ali. E ela vai entrando nesse looping, né? E a gente começa a se cobrar e a ficar escravizado pelas nossas atividades, sobretudo pelo trabalho, ele fala aqui, né? A gente vê muita gente que tem o vício no trabalho. E o que é o vício? É quando você só faz aquilo, é um hábito, né? Não é um hábito o vício, mas é a repetição de algo que te traz contentamento, de alguma forma, algum tipo de contentamento. Então, muitas vezes, para fugir de como que a gente pode dizer? Para fugir de algum tema da nossa vida, às vezes de um relacionamento, às vezes, na maioria das vezes de um relacionamento, né, que não tá legal, a gente se afunda no trabalho, né? Trabalhamos todos os dias, muitas horas por dia, e não damos aquela pausa necessária para o corpo e para a mente, né? E isso é fundamental. Evite os excessos. Há os que trabalham demais e os que descansam demais. É o que a gente falou, né? Nem para um lado e nem para o outro, nem de mais e nem de menos. Busque sempre que possível um contato mais direto com a natureza. Contemple o nascer do sol ou o pôr do sol. Banhe-se nas águas benditas de rios e mares. Respire o ar puro das montanhas. Ande descalço na terra e abrace uma frondosa árvore. Entretanto, faça tudo isso procurando se sentir integrado à Mãe Natureza. Ela saberá retribuir sua visita em ondas de paz, saúde e renovação. Então, o nosso corpo físico, ele veio da natureza, né? Dos elementos da natureza é que se formou o nosso corpo físico. Então, nós somos elementos da natureza. E quanto mais nós nos distanciamos da natureza, mais nós nos afundamos nos nossos excessos e nos nossos desequilíbrios, né? Por isso que é tão importante a gente buscar um contato com a natureza. Nós vivemos na cidade, nem todo lugar tem uma praça, um local de área verde, né? Aqui em São Bernardo a gente nem pode reclamar que existem, né? Algumas praças, alguns locais para a gente estar se refugiando, mas às vezes não dá para ir todo dia. Então, arrume na sua casa um cantinho, né? Uns vasos de planta, né? Para ter um contato, mexa na terra. Faça uma hortinha, mesmo que more em apartamento, né? Pega aqueles vasinhos e plante ervas,
converse com as plantas, tem que ter essa interação, porque nós somos elementos da natureza, nós precisamos voltar a fazer parte da natureza divina, né? E através das plantas, das árvores, como ele fala aqui, né? Abrace uma árvore, né? Não precisa ter vergonha, né? Seja louco. Tá caminhando lá na praça, abraça, na calçada, abraça a árvore, põe a mão, encosta a sua testa, né? A gente já falou que a gente tem centros de força que fazem a nossa troca energética. E isso não é só aqui no centro, é o tempo todo, na nossa vida diária. Então abraça a árvore, encosta o seu peito, que aqui a gente tem um importante centro de força, né? Que trabalha as emoções, encosta o peito na árvore. Encosta a testa na árvore, conversa com ela. Existem algumas árvores que são até mais sensíveis ao nosso contato, como por exemplo a seringueira, o pinheiro. Essas árvores, elas têm uma energia muito próxima da nossa. Então encosta ali, conversa com ela, né? Fala dos seus pensamentos, das suas ansiedades, conversa com ela. Aqui, como ele diz aqui, que a Mãe Natureza saberá retribuir sua visita em ondas de paz, saúde e renovação. Existem seres na natureza que nós não podemos ver. E cada vez que nós nos integramos de coração aberto, essa natureza, estes seres retribuem a nossa visita, o nosso contato. Na hora do banho, procure sentir o milagre da água limpa tocando o seu corpo. Visualize a água vindo das fontes espirituais sublimes, percorrendo o encanamento até chegar ao chuveiro, de onde cai para higienizar o corpo e a mente. Imagine que essa água está saturada de fluidos curadores, destinados ao alívio das tensões e preocupações. Então, a gente já falou aqui também, né, na hora do banho, como é importante, né? Porque a água é um dos maiores condutores energéticos, elementos da natureza que conduzem energia, né? Por isso que a gente tem aqui a água fluidificada, né? Porque os fluidos são colocados ali naquela água e nós vamos, né, tomar aquela água. A água, ela conduz os elementos fluídicos da natureza que vão restaurar a nossa saúde, né? Vai nos trazer o equilíbrio. Então, na hora do banho é essencial, né? Que ele fala aqui para você visualizar a água vindo lá da fonte até chegar no seu chuveiro. Então, sentimento de gratidão que a gente trabalha nesse momento, né? Há algum tempo atrás não existia água encanada. Então, quanto que a gente tem que agradecer por esse momento que a gente vive com tanta facilidade? Embora nos pareça tão difícil a vida, nós temos hoje, nos dias de hoje, muita facilidade. Então, na hora do banho, dá para trabalhar muito as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aqui um deles é a gratidão. A gratidão pela água que faz a limpeza no nosso corpo físico e no nosso corpo energético. Porque como ela conduz a energia, ela retira, ela passa pelo nosso corpo, retirando aquilo que não nos serve, aquilo que está pesado, que está denso. Então ela vai retirando. E o que vai potencializar esse processo de limpeza? O nosso pensamento. Então, na hora do banho, é importante a gente se concentrar naquele momento. Não tomar banho assim, nossa, que roupa que eu vou pôr? Já estou atrasada, não posso demorar. Quem demora no banho aqui? Então tem que ser um banho demorado, mas bem aproveitado. Mas pode ser um banho rápido para economizar água do meio ambiente e também ser bem aproveitado.
né, com os nossos pensamentos, potencializando este poder energético da água, né, de condução das energias. Então, gratidão por essa água que eu tenho quentinha ou fresca, na temperatura que é boa para mim, né? Gratidão a Deus, gratidão à natureza. Aí visualizar, né? Nós temos o poder de visualizar aquilo que nós queremos. E quando nós visualizamos e sentimos, nós potencializamos a concretização daquilo que nós queremos. Então vamos visualizar na hora do banho, né? Aquela limpeza sendo feita, tirando todas as condensações negativas que nós acumulamos com a nossa própria mente, com as nossas palavras, trazendo a saúde física, a saúde emocional, a saúde energética, é tudo com o nosso pensamento, né? Então o nosso banho ele pode ser muito mais prazeroso do que a gente imagina e do que a gente está fazendo hoje. Por isso que a gente sai do banho mais leve, não é? Geralmente a gente sai leve do banho. Igual quando a gente sai da sala de passe, né? A gente não sai mais leve. Aqui a gente toma um banho de luz. E lá em casa a gente está tomando um banho com água, mas que também pode ter a luz, né? Nós precisamos aprender a potencializar isso. Você não atingirá um perfeito relaxamento se não souber relaxar a mente. Solte-se de seus problemas, esqueça as preocupações, pare de querer ser responsável por tudo e por todos. Quanto mais você quiser assumir o total controle das pessoas e das situações, esquecendo a parte que compete aos outros, mais a vida encontrará meios de torná-lo impotente. A insônia pode ser o primeiro sintoma disso. Então, mais uma vez, né, a gente precisa aprender a nos desprender dos problemas. Nós temos que aprender a canalizar, a focar os nossos pensamentos. Por isso que a gente fala tanto em meditação, né? A meditação é uma das ferramentas que nós vamos utilizar para fazer essa limpeza mental. Então não é só físico, não é só o trabalho físico que vai nos aprisionar, que vai nos desequilibrar, o excesso, né, do trabalho. É também o excesso de pensamentos desordenados. Então nós temos que aprender a nos desconectar, nós temos que ter momentos, porque não adianta eu estar sentado aqui hoje pensando em looping naqueles problemas que eu tenho. Ok, eu vim aqui buscando ajuda para resolver os meus problemas, né? Para ter mais equilíbrio, né? Então eu vim aqui para isso. Mas nesse momento, se eu ocupar a minha mente com todos os meus problemas, não vai ter espaço para aquilo que é bom. Não vai ter espaço para pensar sobre os ensinamentos que são trazidos aqui. Quando eu leio um livro, se eu tiver com os meus pensamentos em looping, não vai ter espaço na minha mente para absorver o que eu estou lendo, né? Então existem momentos e a gente precisa exercitar a nossa mente para nos obedecer. Nós não temos que ser escravos dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm que obedecer aos nossos impulsos, aos nossos direcionamentos, né? Então, eu preciso ter momentos para fazer isso. Por exemplo, na hora do banho. Eu não preciso ficar pensando nos meus problemas na hora do banho. É um momento de limpeza, de refazimento, é um momento de prazer. Então, naquele momento, eu não vou pensar nos meus problemas, eu vou pôr o meu foco totalmente no meu corpo, fazer aquelas visualizações. Eu vou me ver debaixo de uma cachoeira, né? A água de cachoeira é uma das mais maravilhosas que existem para fazer essa limpeza energética. Por isso que muita gente procura cachoeira e gosta, porque traz aquela sensação muito boa, né? De muita leveza. Porque é uma água muito pura, muito natural. A hora de nos alimentar,
é uma hora muito importante, que nós também temos que colocar o foco ali, naquele momento, no alimento. Nós temos que fazer uma conexão com o alimento que nós vamos ingerir, né? Porque senão, se nós comermos pensando nos nossos problemas e em tudo aquilo que a gente precisa resolver, nós estamos contaminando aquele alimento, né? E o que nós vamos absorver? O que o nosso corpo vai absorver? Todos os nossos problemas e adoecer todas as nossas células, né? Então existem assim pequenos momentos durante o dia que a gente precisa fazer esse escape. Um momento de exercício físico, não é um momento de ficar pensando, hoje, nossa, a gente vê muita gente fazendo caminhada ou numa esteira com fone de ouvido, conversando com o pessoal do trabalho, resolvendo os problemas de trabalho, né? A gente quer fazer tudo num único dia, né? Mas a gente precisa ter esse momento. O momento de exercício físico também é o nosso momento. Nós estamos trabalhando o nosso corpo. Então o meu foco tem que estar nesse momento de exercício, para potencializar o exercício que eu estou fazendo, senão não resolve. O alimento que eu como com os pensamentos nos problemas não vai me trazer os nutrientes que eu preciso. O exercício que eu estou fazendo não vai ter o efeito que eu desejo. O banho que eu estou tomando vai fazer uma limpeza física, mas e a minha limpeza energética? Né? Então, em vários momentos do dia, que podem ser bem curtos, né? A gente precisa aprender a desconectar a nossa mente e colocar o foco naquilo que nós estamos fazendo naquele momento, para fazer bem feito, né? Faça o que precisa ser feito e deixe o rio encontrar o próprio curso, porque nós não podemos controlar tudo na nossa vida. Nós precisamos acreditar na força criadora, né? Que nos alimenta e que nos colocou aqui com um propósito. Tem um propósito para nós estarmos aqui. Nós temos aprendizados a fazer e nós precisamos confiar. A melhor maneira de descansar é termos a consciência tranquila pelo dever cumprido, dentro das nossas possibilidades. Depois disso, poderemos dormir em paz, porque Deus permanece acordado. Então é isso. Nós precisamos confiar, porque sempre tem alguém olhando por nós, né? Nós temos muitos amigos extrafísicos. Nós não fomos colocados aqui e abandonados. Existem seres zelando por nós. Nós precisamos confiar neles. Nós temos as nossas responsabilidades, mas tudo é como tem que ser, né? E nós precisamos acreditar que dias melhores virão para poder dormir em paz, né? Que ele fala aqui que descansar é ter a consciência tranquila. Então, se eu sei que eu fiz o meu melhor durante o dia, eu vou dormir bem. Só que se eu, na hora que eu for dormir e eu for fazer aquela análise de Santo Agostinho, sabe? Quem já leu? Ninguém leu. Está no Evangelho. Não lembro o capítulo. Então, e lá ele fala, né? Que tá também no Livro dos Espíritos, no Evangelho, que é pra gente não esquecer, né? Então, ele manda a gente fazer uma revisão todos os dias antes de dormir. Eu fiz tudo que eu podia fazer hoje? Eu deixei de fazer algo que eu precisava fazer? Eu fiz bem feito? Eu poderia ter feito melhor? Se você responder essas perguntas com sim, ok, eu fiz tudo que eu sabia, tudo que eu podia, tudo que estava ao meu alcance, sem querer controlar a vida de ninguém, porque a gente não consegue controlar nem a nossa. Quem não tem problema aqui? Porque se a gente tem problema é que a gente perdeu o controle em algum ponto, não é isso? Então a gente não consegue controlar nem a nossa. E a gente não pode querer controlar a vida dos outros. Então quando eu vou dormir, se eu responder positivamente essas questões do Santo Agostinho, leiam, hein? Eu vou dormir em paz, né? E aí o meu corpo vai realmente descansar.
eu vou ter aquele sono reparador. Só que se alguma coisa eu fiz errado, deixei de fazer, não fiz bem como eu poderia ter feito, aí aquilo fica na minha mente, eu não consigo me desprender daquilo, daquele problema. Eu durmo pensando nele. Primeiro eu demoro para dormir, a insônia. Aí eu durmo um pouquinho, acordo assustado, nossa, aquele problema de novo na cabeça. Aí quando eu acordo, a primeira coisa, eu preciso resolver aquilo que eu não fiz ontem, não é mais ou menos assim? Então vamos seguir os conselhos do amado Santo Agostinho. Leiam lá no Evangelho, tá bom? Obrigada, gente.